Lucas e Mariana observavam a velha casa à beira da estrada enquanto o carro parava lentamente. Era uma construção imponente, mas claramente abandonada por anos. Suas paredes de madeira desgastada estavam cobertas por trepadeiras e musgo. Para Lucas, a casa era uma oportunidade, um recomeço. Ele sempre sonhara em reformar um lugar antigo, transformá-lo em algo novo e repleto de vida. Mariana, por outro lado, sentia uma pontada de desconforto ao encarar a casa. Não conseguia explicar o motivo, mas algo ali parecia errado, como se o lugar escondesse mais do que apenas o abandono. "É perfeita, não é?" perguntou Lucas, seus olhos brilhando de entusiasmo. Mariana forçou um sorriso. "É, precisa de muito trabalho, mas pode ser interessante." Os primeiros dias foram ocupados com caixas, limpeza e planejamento. Lucas mergulhou de cabeça nas reformas, entusiasmado com cada prego que batia e cada parede que derrubava. Mariana, por outro lado, sentia o desconforto crescer a cada dia. À noite, o silêncio da casa não era reconfortante. Pelo contrário, era opressor. Ela começou a ouvir ruídos, passos que ecoavam no andar de cima, portas que rangiam, sussurros que pareciam vir de dentro das paredes. Na primeira noite em que o vento uivou lá fora, Mariana acordou sobressaltada. Olhou para Lucas, que dormia profundamente ao seu lado, e ficou quieta, tentando entender se o que ouvira era real ou apenas um sonho. O som de passos ecoou novamente, desta vez mais claro. O coração de Mariana acelerou. Ela queria levantar, mas algo a impediu, como se a casa estivesse atenta a cada movimento. Com o passar dos dias, os estranhos acontecimentos não pararam. Mariana acordava todas as noites com o som de passos no corredor ou o ranger de portas. Por mais que tentasse racionalizar, dizendo a si mesma que era uma casa velha, o desconforto crescia dentro dela. Lucas, sempre focado nas reformas, não parecia notar nada de estranho. Quando Mariana o confrontou, ele sorriu e disse que os barulhos eram normais para uma construção tão antiga. No entanto, na terceira noite, algo mais perturbador aconteceu. Mariana estava sozinha na cozinha, preparando o jantar, quando ouviu claramente uma voz baixa, como um sussurro, vindo do andar de cima. Ela parou, tentando se convencer de que era o vento. Mas o som continuava, repetitivo e quase incompreensível. "Lucas!" ela chamou, embora soubesse que ele ainda estava fora, comprando materiais para a reforma. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando Lucas voltou naquela noite, Mariana tentou mais uma vez falar sobre os acontecimentos. "Você não acha que essa casa parece, sei lá, viva?" perguntou sem saber bem como explicar o que sentia. Lucas soltou uma risada. "Você está lendo muito romance de terror. Precisa relaxar, Mari. Essa casa é só velha. Tudo isso vai passar quando terminarmos as reformas, você vai ver." Mas Mariana não se sentia segura. Ela não sabia explicar, mas havia algo naquela casa que parecia observar, esperar. Decidida a entender o que estava acontecendo, Mariana resolveu investigar. No dia seguinte, ela foi à vila próxima, determinada a conversar com os moradores locais. O que ela não esperava era a reação deles. Quando perguntou sobre a casa, todos a evitaram. Olhares desconfiados e respostas evasivas marcaram suas conversas. Algo definitivamente estava errado com aquele lugar. Mariana voltou da vila com mais perguntas do que respostas. A reação dos moradores foi o suficiente para deixá-la ainda mais desconfiada da casa. Eles não queriam falar sobre o lugar como se fosse um tabu. No entanto, um senhor idoso, de poucas palavras, havia mencionado uma antiga moradora chamada Isabel. Mariana não conseguiu descobrir muito mais, mas aquele nome ficou gravado em sua mente. No dia seguinte, enquanto Lucas estava ocupado com as reformas no andar de cima, Mariana decidiu explorar a casa mais a fundo. Durante sua busca, encontrou uma porta pequena, quase escondida atrás de uma prateleira no corredor. Ela puxou a prateleira de lado e, para sua surpresa, a porta dava para um porão que eles ainda não haviam descoberto.
O porão estava cheio de poeira e objetos antigos. Entre caixas e móveis velhos, Mariana encontrou um baú trancado. Forçando a fechadura com uma ferramenta, ela o abriu e descobriu dentro dele um diário antigo. A capa estava desgastada, mas ainda legível. Isabel. Sentada no chão frio do porão, Mariana começou a ler as primeiras páginas. O diário de Isabel descrevia a rotina na casa anos atrás. No começo parecia ser apenas um registro normal de uma mulher que vivia ali com o marido. No entanto, conforme Mariana avançava na leitura, o tom mudava. Isabel mencionava ouvir ruídos estranhos, sentir presenças e observar mudanças no comportamento do marido. A casa, segundo Isabel, estava viva. Ela acreditava que algo maligno habitava ali e que, aos poucos, estava consumindo seu marido, deixando-o paranoico e violento. As palavras de Isabel ecoaram profundamente em Mariana. As semelhanças com o que estava acontecendo com Lucas eram assustadoras. Ela sentiu um arrepio na espinha. Seria possível que a casa estivesse repetindo a mesma história? Nos dias que se seguiram, Mariana não conseguia tirar o diário de Isabel da cabeça. As páginas revelavam uma história aterrorizante que parecia se repetir no presente. Conforme lia mais, Mariana descobria detalhes perturbadores. Isabel relatava que, com o passar do tempo, o comportamento do marido ficava cada vez mais errático e agressivo. Ele começou a acreditar que Isabel estava conspirando contra ele, influenciado por vozes e sombras que apenas ele via. Mariana tentava ignorar as semelhanças, mas era impossível. Lucas, assim como o marido de Isabel, estava ficando irritadiço, cada vez mais absorvido pelas reformas e distante dela. Pequenas discussões que antes não existiam começaram a surgir, e ele parecia perder a paciência com facilidade. Mariana, agora com medo real de que algo estivesse afetando o marido, sugeriu que eles deixassem a casa por alguns dias, mas Lucas reagiu com frieza. Você está começando a me irritar com essa paranoia, Mariana. Já te disse que essa casa só precisa de trabalho e vai ficar tudo bem, respondeu ele, seu tom mais duro do que o habitual. Mariana sabia que algo mais profundo estava acontecendo, mas Lucas se recusava a aceitar. Um desespero tomou conta dela. Ela voltou ao porão e passou horas relendo o diário, tentando encontrar uma saída, uma solução que pudesse impedir a tragédia. E foi então que leu a parte final. Isabel relatava que, em uma noite de tempestade, o marido tentou matá-la. Ele acreditava que estava sendo guiado por uma força da casa. Com o coração disparado, Mariana entendeu que a história estava prestes a se repetir. O que Isabel temia havia se tornado realidade, e agora, Mariana também corria perigo. Ela precisava encontrar uma maneira de tirar Lucas dali antes que a casa completasse seu ciclo. A tempestade começou no meio da noite, como se a própria natureza pressentisse o que estava prestes a acontecer. O vento uivava e os trovões ecoavam pela casa, mas Mariana não conseguia dormir. O diário de Isabel estava ao lado de sua cama e cada página lida pesava em sua mente. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer e seu instinto a mandava ficar alerta. De repente, ouviu um barulho vindo do corredor. Seu coração acelerou. Ela se levantou devagar, sentindo um frio na espinha. Ao abrir a porta do quarto, encontrou Lucas no corredor. Seus olhos estavam diferentes, sombrios, como se ele não fosse mais o homem que ela conhecia. Sem dizer uma palavra, ele começou a se aproximar com passos lentos, quase mecânicos. Lucas, o que você está fazendo? Perguntou Mariana com a voz trêmula. Ele não respondeu. Segurava uma ferramenta pesada de construção em uma das mãos e seu olhar era vazio, como se estivesse completamente tomado por uma força que não era dele. Mariana correu. Desceu as escadas em direção ao porão, o único lugar onde poderia se esconder e, talvez, encontrar algo que a ajudasse. Lucas a seguiu, seus passos pesados ecoando pela casa. No porão, Mariana tropeçou em algo, uma parede falsa. Atrás dela, ossos humanos estavam escondidos, esquecidos ao longo dos anos.
Lucas entrou no porão pronto para atacá-la, mas em um ato de desespero, Mariana agarrou uma ferramenta e o derrubou, deixando-o inconsciente. Mariana escapou da casa em meio à tempestade. Com as mãos trêmulas, ela conseguiu chamar a polícia, que chegou minutos depois. Lucas, ainda inconsciente, foi levado pela equipe de socorro. As autoridades vasculharam o porão e encontraram os ossos que ela havia descoberto. Restos dos antigos moradores, cujas vidas a casa havia tragado. Lucas foi internado em um hospital psiquiátrico. Ele não lembrava de nada do que havia acontecido naquela noite. Mariana, por sua vez, estava livre, mas profundamente abalada. A casa fora lacrada, mas as memórias não desapareceriam tão facilmente. Algumas semanas depois, tentando recomeçar, Mariana se mudou para uma nova cidade. Mas algo ainda a perturbava. Um dia, enquanto caminhava por uma rua tranquila, ela viu outra casa antiga e isolada, semelhante àquela. Por um breve momento, sentiu um arrepio familiar, como se a história ainda não tivesse terminado.